Olá! Dando prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos, nós vamos ver hoje a mensagem intitulada Os Superiores e os Inferiores. Essa mensagem foi ditada a Allan Kardec pelo espírito François-Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, em Paris, no ano de 1863. É preciso antecipar, para nos orientar no entendimento, de que a questão superior ou inferior é um conceito deste mundo terreno de expiações e provas, porque verdadeiramente ser superior ou inferior não tem sentido perante Deus. Todos somos filhos amorosos, filhos amados de Deus. A questão de ser superior ou inferior trata-se da questão do poder ou da subalternidade, da autoridade e da subordinação. Às vezes, essas posições nos trazem provas para nosso espírito, que são essenciais para nosso desenvolvimento. O cardeal Morlot, ele inicia a sua análise da seguinte maneira: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar. Nem conforme eu supõe a maioria dos potentados da terra como um direito, uma propriedade. Se fosse uma propriedade, Deus não poderia tirá-la. E Ele o pode fazer sem que nós venhamos a concordar com isso. Então, ela não nos pertence. Estas experiências, elas nos são conferidas por Deus, como diz o comentário de Allan Kardec no capítulo 16, quando ele fala sobre a riqueza e a pobreza. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ele fala referindo-se à pobreza e à riqueza. Comparamos aqui com a subordinação e a autoridade. Ele fala o seguinte: a pobreza é para os que a sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Então, estas posições em que nós recebemos numa dada encarnação é para que venhamos a desenvolver virtudes divinas. A virtude da paciência e da resignação, a virtude da caridade e da abnegação. O que se trata, em última instância, é vencer o orgulho e desenvolver a humildade. O desenvolvimento destes fatores, da humildade e a superação do orgulho, estão ditadas na mensagem do próprio François-Nicolas Madeleine, na mensagem anterior, chamado A Virtude, onde ele fala assim que as qualidades do homem de bem são a pessoa ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. Veja como essas virtudes se aplicam quando nós somos investidos da autoridade ou da abnegação. Mais adiante, o cardeal Morlot, ele faz o seguinte comentário, ele faz assim: quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão,
desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Olha a ideia de responsabilidade. Esta responsabilidade, ela jamais passará despercebida de cada um de nós. Porque, como pergunta Allan Kardec, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, na consciência. Ora, ao concluir uma encarnação que nos foi concedida para exercitar a autoridade ou a subordinação, ou a riqueza ou a pobreza, como é feita ali a comparação, nós vamos fazer uma revisão de nossos atos perante a nossa consciência. E nós saberemos se agimos bem ou se agimos mal. Se agimos bem, colheremos a alegria do cumprimento do dever que a consciência nos dita. Se agimos mal, teremos aquele sentimento de culpa por termos falhado na missão que aceitamos antes de reencarnarmos na Terra. E vamos programar, então, nova encarnação, onde, então, poderemos aprimorar esta virtude que ainda não conseguimos desenvolver. Mais adiante, o cardeal Molot, ele faz comentários nesse sentido. Ele fala assim: o superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe sejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Então, que interessante analisar sobre a questão da autoridade e da subordinação, e assim também, reforçando a ideia da riqueza e da pobreza, há uma questão envolvida aí, que é o passado, o presente e o futuro. Se no passado agimos inadequadamente, vamos viver aquela experiência do outro lado, a quem prejudicamos, para aprender que aquilo não convém. Se agimos mal em relação a uma pessoa que nos foi autoridade, da mesma forma, vamos responder nesta encarnação sobre esta questão. Se agimos mal hoje, responderemos no futuro. Então nós estamos colhendo o que plantamos, estamos plantando o que vamos colher. É assim que funciona a lei de compensações, para que venhamos a nos ajustar às leis de Deus. Mais para frente, falando a respeito do tema que está por trás deste comportamento, que é o orgulho e a humildade, o cardeal Molot, ele nos fala o seguinte: se vê forçado a suportar esta posição por não encontrar outra melhor, a posição de subordinado ou a posição de autoridade, né? Por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a
resignar-se, como constituindo isto uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Este é o ponto do qual precisamos estar sempre muito atentos. Humildade, a resignação e a paciência para a questão do subordinado, a caridade e a abnegação para a questão da pessoa que detém autoridade. Concluindo a mensagem, o cardeal Morlot fala o seguinte: numa palavra, solicita-o o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá de pagar. Ele se refere aqui à questão do subordinado que sofre as dificuldades do orgulho de seus superiores, mas vale também para o superior, que sofre o descaso e dos seus subordinados. Enfim, é uma reflexão importante para todos nós, para que venhamos a desenvolver a virtude, exercendo a autoridade ou exercendo a subordinação, enriquecendo nossa alma com a paciência e a resignação ou com a caridade e a abnegação. No próximo vídeo, nós prosseguiremos ainda no capítulo 17, Sede Perfeitos, com o tema O Homem no Mundo. Até lá, então, que Jesus nos fortaleça a todos.